Caiu a casa. Polícia prende donos da página Anápolis na Roda por difamar vítimas nas redes sociais. Goiás, News Notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Você já imaginou ser perseguido todos os dias na internet? Ter sua imagem jogada na lama, exposta publicamente, sem nenhum direito de resposta? Pois foi exatamente isso que aconteceu com várias pessoas em Anápolis, vítimas de uma verdadeira máquina de difamação alimentada por perfis nas redes sociais. Mas hoje, essa história teve um novo capítulo. A Polícia Civil deflagrou uma operação que prendeu 3 pessoas diretamente ligadas à famosa e agora infame página Anápolis na Roda. Segundo a investigação, essa página deixou de ser um canal de notícias para se tornar uma arma usada para destruir reputações, intimidar pessoas e espalhar mentiras de forma cruel e sistemática. Tudo começou com um boletim de ocorrência. Uma vítima procurou a polícia alegando que estava sendo difamada e perseguida por meio das páginas @AnápolisNaRoda, @AnápolisNaRoda 2 e @AnápolisNaRoda 3. O que parecia ser apenas um caso isolado, se revelou um verdadeiro esquema de ataques coordenados. Ao investigar mais a fundo, os policiais encontraram uma enxurrada de outras denúncias. Crimes contra a honra, perseguição e até uso de identidades falsas estavam sendo orquestrados por trás desses perfis. A página, que muitos seguiam achando que era apenas uma fonte de fofocas locais, escondia por trás uma engrenagem criminosa, onde os ataques pessoais eram planejados como se fossem conteúdo comum de internet. A polícia identificou e prendeu 3 envolvidos. Elisama Aires Lopes Almeida, apontada como ex-proprietária da página, continuava orientando os conteúdos criminosos a serem postados. Denilson da Silva Boaventura era o responsável direto pelas postagens ofensivas, sejam de sua autoria ou seguindo ordens de Elisama. E por fim, Luiz Gustavo Souza Rocha, que se associou ao grupo e também era ativo na produção e publicação do conteúdo difamatório. O trio foi detido com provas robustas que ligam diretamente cada um deles à operação da página criminosa. Segundo a Polícia Civil, os crimes cometidos envolvem difamação, injúria, perseguição, o chamado stalking, uso de falsa identidade e até associação criminosa. E aqui vai o ponto mais grave. Essas postagens não eram meras críticas. Elas invadiam a vida privada das vítimas, distorciam fatos, inventavam histórias e incitavam o ódio público. A ideia era humilhar, pressionar e silenciar. Além disso, os criminosos usavam identidades falsas e dados de terceiros para dificultar a identificação dos autores reais. Eles se escondiam atrás do anonimato da internet, achando que jamais seriam descobertos. Mas a polícia não descansou. Através de um trabalho minucioso de inteligência digital e cruzamento de informações, o quebra-cabeça foi montado e os responsáveis agora estão atrás das grades. Com a operação concluída, a Polícia Civil de Goiás deixa um recado claro. A internet não é terra sem lei. Crimes virtuais são reais, causam danos profundos e sim, têm consequências sérias. A prisão dos administradores da página Anápolis na Roda é um marco importante na luta contra a violência digital e um alívio para as inúmeras vítimas que durante meses sofreram caladas, sendo expostas injustamente à opinião pública. Agora, com os responsáveis presos, começa uma nova etapa, a justiça, e que sirva de exemplo para todos que ainda acham que podem usar as redes sociais como escudo para espalhar ódio e destruição sem enfrentar as consequências. O que aconteceu em Anápolis não é um caso isolado, é um reflexo do que vem se tornando comum no submundo da internet. Perfis que se passam por canais de informação, mas que, na prática, funcionam como verdadeiros tribunais clandestinos, onde qualquer pessoa pode ser exposta, julgada e condenada sem direito à defesa. A página Anápolis na Roda se transformou numa arma poderosa nas mãos erradas. Não se tratava mais de opinião, mas sim de uma estrutura organizada, pensada para causar dano real. A cada postagem, uma reputação era destruída. A cada story, uma família entrava em desespero. E tudo isso acontecia sob o aplauso de seguidores que muitas vezes não tinham ideia da dor provocada por trás das telas. A perversidade estava na maneira como a página alimentava o sensacionalismo, distorcia fatos e transformava a vida alheia em entretenimento barato.
Era um jogo cruel, em que o prêmio era o engajamento e o preço, a saúde mental de inocentes. A Polícia Civil encontrou um padrão de comportamento alarmante. Os autores dos ataques não apenas publicavam calúnias e injúrias, mas também perseguiam ativamente suas vítimas. Monitoravam suas redes sociais, seus passos, suas famílias. Algumas pessoas sequer sabiam que estavam sendo vigiadas até se tornarem alvo de piadas e difamações públicas. O nível de crueldade era calculado. Eles sabiam exatamente onde tocar para causar o maior estrago possível. Expor traições, problemas financeiros, situações íntimas. E o mais chocante é que muitas vezes as informações eram distorcidas, retiradas de contexto ou até mesmo fabricadas. Não havia compromisso com a verdade, apenas com o impacto. O foco era gerar comoção, cliques, compartilhamentos, mesmo que isso custasse a paz de uma mãe de família, a imagem de um trabalhador honesto, a segurança emocional de uma criança. Isso não é comunicação. Isso é tortura moral travestida de conteúdo digital. E não podemos ignorar o impacto devastador que esse tipo de crime causa nas vítimas. Não se trata apenas de ficar mal falado na cidade. Muitas das pessoas atingidas por essas postagens desenvolveram ansiedade, depressão, pânico de sair nas ruas. Algumas perderam empregos, amizades, relacionamentos. A exposição cruel e sistemática tem o poder de destruir a vida de uma pessoa em questão de dias, e isso sem que haja chance de resposta, de defesa, de reparação. A humilhação pública virou uma sentença perpétua. E os autores até então se escondiam atrás de perfis anônimos, acreditando que jamais seriam descobertos. Mas a investigação da Polícia Civil provou o contrário. Por mais que tentem, nenhum criminoso digital está completamente invisível. Há rastros, há conexões, há provas. E agora, os responsáveis terão que responder por cada ataque, cada mentira, cada palavra que feriu a alma de alguém. A justiça pode demorar, mas quando chega, vem com força. Este caso precisa servir de exemplo não só para Anápolis, mas para todo o Brasil. É hora de discutir com seriedade os limites da liberdade de expressão nas redes sociais. Não podemos mais permitir que páginas como essas, que promovem o linchamento moral, se escondam sob o discurso de fazer denúncia ou trazer a verdade à tona. Existe uma linha tênue entre jornalismo e difamação, e essa linha foi ultrapassada inúmeras vezes por essa organização criminosa. A verdadeira imprensa apura, confirma, escuta os dois lados. O que aconteceu aqui foi o oposto. Uma máquina de moer reputações movida por vaidade, vingança ou, quem sabe, dinheiro. Agora que a verdade veio à tona, cabe à sociedade refletir. Quantas vidas já não foram destruídas por esse tipo de conteúdo? Quantas pessoas estão à beira do colapso por terem sido jogadas na roda da internet sem defesa, sem voz, sem justiça? Felizmente, dessa vez, a justiça respondeu. E que isso marque o fim da era da impunidade digital.